Te convido a abrir a sua Bíblia agora no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, e verso 1. Lucas, capítulo 9 e verso 1. Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Quem não achou, fala, vou no telão mesmo, que é mais fácil. Evangelho de Lucas, capítulo 9 e verso 1. Diz assim o texto. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar os demônios e curar as enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo, não leve coisa alguma em sua jornada. Não leve cajado, não leve bolsas de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Onde quer que forem, hospedem-se na mesma casa, até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua grandeza e pela oportunidade que nós temos de estar aqui, reunidos como família, como corpo, para ouvir a tua voz. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a tua palavra. Por isso, Senhor, que seja por uma ação do teu Espírito Santo, não só sobre a mim que vou comunicar a tua palavra, mas sobre a tua igreja que vai acolher no coração. Dai-nos o discernimento para discernirmos a tua voz nessa noite, para lançarmos fora aquilo que não edifica, mas colocar em prática aquilo que vem do Senhor, a fim de que as nossas vidas sejam um expoente, Pai, um luzeiro da tua glória nesse tempo aqui. Transforma, Senhor, as nossas vidas. Isso nós pedimos por meio da tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Oramos assim, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre discipulado. Estamos falando sobre a nossa responsabilidade de fazermos discípulos. E esse ano, o ano de 2026, é o ano em que nós nos propomos aqui a falar muito, com muita intenção, sobre o que é discipular pessoas. O que é fazer discípulos de Jesus. Esse é o ano 2026 do discipulado. E quando nós apresentamos essa visão para esse ano, algumas pessoas perguntaram qual é o modelo, qual é a estratégia de discipulado que a primeira Igreja Batista de Muguaçu vai implementar. Qual é o modelo de discipulado que a gente vai colocar aqui em prática? Alguns falaram, é o G12, é o MDA, é 1 a 1. E nós respondemos que discipulado não se trata de um modelo. Discipulado não se trata de uma estratégia. Discipulado é a missão de Deus. Portanto, discipulado faz parte do fundamento, da base, daquilo que a gente crê enquanto cristãos. Assim como a oração, assim como a leitura bíblica, o discipulado deve fazer parte da nossa vida cristã. Fazer discípulos é um dos princípios e valores do reino de Deus. Porque os modelos, eles vão ficando ultrapassados. Quem gosta muito de trocar de celular deve estar falido, porque todo tempo tem um celular novo, e é mais caro que o anterior. Toda vez tem um modelo e o anterior se torna ultrapassado, não tem mais atualização. Por isso a gente entende que discipulado não é um modelo. Discipulado é entender os valores do reino de Deus e colocar em prática. Porque o Senhor nos chamou. A grande comissão não foi para fazer frequentadores de igreja.
A grande comissão foi para que fizéssemos discípulos. No primeiro verso que nós lemos aí, de Lucas capítulo 9, diz assim: Jesus reuniu os 12. Os 12 o quê, meus irmãos? 12 discípulos. E lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as enfermidades. Jesus chamou os 12 discípulos. A missão de fazer discípulos, a gente falou isso na nossa primeira mensagem dessa série. A missão de fazer discípulos cabe aos discípulos de Jesus. Discípulo faz discípulo. Eu não posso fazer um discípulo de Jesus se eu não for um discípulo de Jesus. E discipulado é um assunto muito central na mensagem de Jesus. A gente falou que o termo cristão aparece 3 vezes na palavra. Na Bíblia inteira aparece apenas 3 vezes. A primeira em Atos capítulo 11, verso 26, quando pela primeira vez os cristãos são chamados de... Os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. A segunda vez em Atos 26, 28, quando Paulo está conversando com Agripa. E Agripa diz: olha, Paulo, quase você me convence a se tornar um cristão. E a terceira vez está em 1 Pedro capítulo 3, verso 14, quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos aprender a sofrer as aflições como um bom cristão. Essas são as 3 únicas vezes em toda a Bíblia que aparece a palavra cristão. Mas a palavra discípulos, para se referir aos discípulos de Jesus, aparece 269 vezes. 269 vezes aparece o termo discípulos, ou discipulado, para se referir aos discípulos de Jesus. Significa que nós somos chamados de cristãos, mas a nossa essência mesmo, o que nós somos, é discípulos de Jesus. O que eu e você nós somos discípulos de Jesus. E a missão de Jesus não é encontrar pessoas que queiram frequentar este lugar aqui. A missão que Jesus nos deu é fazer discípulos, gente que deseja ser transformada pelo poder do Evangelho. Frequentadores de igreja veem Deus como meio para uma vida melhor. Discípulos desejam ser como Jesus e viver para a glória de Deus. Frequentadores é multidão. E a multidão vai atrás de Jesus pelas bênçãos que pode receber, pelos benefícios que pode receber, pela oportunidade de se ter uma vida melhor. Discípulos de Jesus vão até Jesus porque querem se tornar parecidos com o seu mestre e querem viver para a glória de Deus. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 4, Jesus vai dizer: glorifiquei-te na terra, completando a obra que tu me destes a fazer. Seguir o caminho de Jesus é o caminho de glorificar a Deus. Nós tivemos aqui uma mini biblioteca durante a nossa escola bíblica dominical, onde os alunos puderam escolher um livro para levar para casa para ler. E alguém pegou o Chega de Regras, do Lenny Craig. O Zé Bião foi? E esse livro, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai desconstruir a ideia de que Deus está comprometido em tornar a nossa vida melhor. Deus não está comprometido em tornar a nossa vida melhor. Deus não está comprometido em tornar o mundo um lugar melhor. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Deus está comprometido com os seus filhos. E Deus está desejoso que os seus filhos sejam um sinal, não do mundo, mas um sinal do reino de Deus no mundo. Percebe a diferença? Deus não está comprometido em transformar o mundo num lugar melhor. Deus está comprometido em fazer com que os filhos dele, seus discípulos, deem sinais do reino de Deus no mundo. Nós somos esses que dão sinais do reino de Deus no mundo. E não é curando apenas. Porque nesse texto aqui tem um grande contraste. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7. E no verso 22. Evangelho de Mateus, no capítulo 7
e no verso 22. Diz assim: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que desobedecem a lei. Em algumas traduções, vós que praticais a iniquidade. Percebe que Jesus envia os discípulos para curar pessoas. Jesus reveste os seus discípulos de autoridade para expulsar os demônios. Só que aqui em Mateus, no capítulo 7, naquele grande dia, no dia do juízo, o Senhor vai condenar aqueles que curaram pessoas e expulsaram pessoas, que inclusive fizeram isso em seu nome. E aí Jesus vai dizer: eu não os conheço. E a palavra grega aqui utilizada para conhecer está falando de intimidade. O que Jesus está dizendo é: eu sei quem você é, mas eu não te conheço. Eu não me relaciono com você. A gente não tem um relacionamento. O que me deixa assustado nesse texto é que Jesus não desmente eles. Jesus não diz: mentira, você não curou ninguém. Mentira, você não expulsou nenhum demônio. Não, Jesus não faz. Jesus não desmente eles. Mas Jesus diz: afastem-se de mim porque eu não conheço. No texto que nós lemos, Jesus dá duas ordens para os discípulos: para eles curarem, expulsando o demônio, realizando sinais, mas para eles anunciarem as boas novas. E é por isso que eu perguntei no começo: para quem que Jesus falou isso? Para os 12 discípulos. O que importa de fato é: eu sou um discípulo de Jesus. Eu me relaciono com Jesus. Eu conheço Jesus. Jesus me conhece. Eu quero conhecer a Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Porque não adianta os sinais, os milagres, se nós não desenvolvermos com o nosso Deus um relacionamento. Os que foram enviados por Jesus foram os discípulos de Jesus. Os enviados por Jesus são discípulos de Jesus. E quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que acolhem. São aqueles que entendem e desejam obedecer aquilo que Jesus falou. Uma característica fundamental de um discípulo é: como que eu respondo aos ensinamentos de Jesus Cristo? Como eu vou responder a tudo aquilo que Jesus me falou? Como que eu vou me posicionar diante de tudo aquilo que Jesus me disse? Um discípulo não é só aquele que ouve. Um discípulo é aquele que pratica. Por isso que Jesus disse: façam discípulos, ensinando a praticar tudo que eu vos tenho dito. Se nós, igreja, somos a reunião dos discípulos de Jesus, então a gente precisa ressignificar tudo que a gente faz aqui. Porque tudo o que a gente faz aqui precisa ser pensado em tornar Jesus conhecido e a formar novos discípulos. A gente precisa então, se nós somos a reunião dos discípulos de Jesus, a gente precisa entender que tudo o que a gente faz aqui tem que ter um propósito: conhecer Jesus e formar novos discípulos de Jesus. Se algo que nós estamos fazendo aqui que não parte desses princípios, vamos parar agora. Vamos deixar de fazer agora, porque a gente está gastando tempo, a gente está gastando dinheiro naquilo que não vai refletir em transformação no reino de Deus.
Se nós somos discípulos de Jesus, como é que eu me relaciono com tudo que eu estou aprendendo aqui? Como é que eu me posiciono depois de todo o conhecimento que Deus tem derramado sobre as nossas vidas? No versículo 6 de Lucas, capítulo 9, diz assim: Então, depois das instruções de Jesus, então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Depois das instruções, o que os discípulos fizeram? Levantaram e foram. Levantaram e foram. O apóstolo Paulo, Gênesis capítulo 15, verso 12, vai dizer que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 4, que a justiça de Abraão veio pela fé. Pela fé. Mas qual é a fé de Abraão? Como foi que Abraão creu? A voz do Senhor é: sai da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E o versículo seguinte diz: levantou-se Abraão e foi. Foi. Como é que Abraão respondeu com fé, crendo? Levantando e... Porque não estaria escrito que Abraão creu se ele tivesse ouvido o que Jesus falou e tivesse permanecido no lugar em que ele estava. A gente só diz que Abraão teve fé e creu porque ele levantou e foi. É isso que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. A gente ouve o que Deus fala e a gente levanta e faz. É esse o posicionamento que Deus deseja dos seus discípulos. O versículo 3 de Lucas, capítulo 9, diz assim: o 3. Ele instruiu dizendo... E aí o verso 6 diz: então começaram a percorrer. Jesus deu uma instrução. Ao final da instrução, eles começaram a colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram. Sabe como a gente mede um nível de conhecimento de Deus que alguém tem? Como a gente pode medir o nível de conhecimento que alguém tem de Deus? Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia dizer assim: o meu nível de conhecimento é que eu fiz seminário de missões. Eu e a pastora, nós damos seminário de missões. Eu poderia dizer para vocês que depois do seminário de missões, eu fui para o seminário pastoral. Fiz 5 anos de seminário pastoral. Depois do seminário pastoral, eu fui para a faculdade de teologia, me formei em bacharel em teologia. E hoje estou cursando um curso de liderança pastoral. E eu poderia dizer para você que o meu nível de conhecimento de Deus é esse, baseado nas coisas que eu fiz e nas coisas que eu estudei. Mas não é assim no reino de Deus. O quanto nós conhecemos o reino de Deus não foi pela faculdade, pelos seminários, pelos livros que a gente leu. A gente mede o conhecimento de Deus de alguém pelo quanto que o conhecimento dessa pessoa transborda para uma vida prática. Qual é o nível de conhecimento que nós temos de Deus? É o quanto o seu conhecimento de Deus transforma a sua vida prática. Pastor, eu já li a Bíblia inteira. Mas se você for picareta, pilantra, você não valeu de nada. Você não conhece a Deus. Você não conhece. Simples assim. Ah, pastor, eu já li tantos livros, já fiz faculdade. Mas você é desonesto. Você passa a perna nas pessoas. Você é orgulhoso, soberbo, invejoso. Então você não conhece a Deus, você conhece muito pouco. Você conhece mínimo. Você conhece menos do que uma pessoa que leu um versículo só e colocou em prática. Porque aquela pessoa que leu um versículo só e colocou em prática, o conhecimento dela transbordou para a vida prática. E ela começou a aplicar o conhecimento de Deus numa vida transformada. Então não é pelo tanto que eu sei de informação
É o tanto que eu fui transformado pela palavra de Deus. É o quanto que Deus moldou a minha vida. É o quanto que eu era e já não sou mais. É o quanto que eu deixei as coisas do mundo para trás e busco agora viver as coisas de Deus. Conhecimento não pode ser medido de maneira cognitiva, por meio de apenas informação. Quer saber o quanto você conhece de Deus? Comece a colocar no papel o quanto que Deus tem transformado a sua vida. Esse é o nível de conhecimento que você tem de Deus. E quanto mais você conhecer a Deus, mais a sua vida será transformada. Mais você vai viver para a glória de Deus. Eu te desafio você a ler a Bíblia inteira. Mas se você não tem a intenção de dar sinais do reino de Deus, vivendo uma vida transformada pelo Evangelho, vai ser apenas informações e páginas vazias. Você não vai conhecer a Deus. Conhecimento de Deus se faz na intimidade, se faz na vida diária, se faz na vida prática. Ser um discípulo de Jesus, aqui no texto que nós lemos, também indica para nós que isso não implica numa vida melhor. O versículo 3, Jesus dá as instruções para os seus discípulos e diz assim: Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma. Olha como que é difícil a vida de um discípulo de Jesus. Não levem coisa alguma na jornada. Não levem cajado. Não levem bolsa de viagem. Nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa. Não levem nada. Não levem nada. O engano de muitos é acharem que ser discípulo de Jesus implica numa vida melhor. Mas Deus também não está comprometido em nos dar uma vida melhor. Deus não está comprometido em nos dar uma vida melhor. Deus está comprometido em nos dar uma vida abundante, em que, mesmo diante das aflições da vida, a gente vai conhecer o nosso Deus. A gente vai ser aperfeiçoado em Deus. A gente vai ser transformado por Ele. Seja na dor, seja na alegria, seja no sofrimento. Deus vai transformar tudo isso num caminho para Ele se tornar cada vez mais conhecido para você. Então Ele não está necessariamente comprometido em te dar uma vida boa, uma vida melhor. Jesus está comprometido em transformar as nossas vidas. Porque eu, enquanto pai, não ficaria feliz se o meu filho levasse uma vida feliz e alegre, mas fosse um cafajeste. Você ficaria feliz como pai? Se o seu filho tivesse uma vida feliz, uma vida que aos olhos do filho é boa e agradável, mas o seu filho fosse sem vergonha, você, enquanto pai, estaria feliz com o seu filho? Não. Da mesma maneira, Deus, Ele quer muito que você esteja feliz, mas Ele quer muito mais que a sua vida seja transformada à imagem dEle, e você conheça Ele, seja parecido com quem Ele é. Ele é um bom pai, um pai amoroso e fiel para nos transformar, mesmo diante das adversidades da vida. Por que não levar nada, meus irmãos? Por que Jesus disse para não levar nada? Porque a missão é de Deus, e é isso que a gente precisa entender. Nós não dependemos da nossa força para fazer missão. Você não depende da sua força para fazer outros discípulos de Jesus. A missão é de Deus. O que você precisa é ouvir o Senhor dizendo para você fazer discípulos, para você anunciar as boas novas, levantar e começar a anunciar. O que compete a nós é isso. O Senhor me enviou, então eu vou. O êxito, o sucesso, não depende de você. O sucesso depende de Deus. Fica muito claro que não depende de nós, porque tem um texto lá em Lucas, no capítulo 22, no mesmo livro aí mais para frente, e no verso 35,
Diz assim o texto: em seguida Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa, sem sandálias, alguma coisa lhes faltou? Os discípulos responderam: não, não faltou. Quando eu, isso é Jesus falando, enviei vocês, faltou alguma coisa? Eu mandei vocês irem sem dinheiro, sem bolsa, sem roupa. Faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram: não, não faltou. Mas o verso 36 de Lucas 22, em seguida, desculpa, eu li errado, né? Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem. Se não tiverem uma espada, vendam sua capa e compre, pois é necessário que se cumpra a profecia a meu respeito. Olha que loucura. Jesus primeiro diz para eles: vão sem dinheiro, sem roupa, vão sem bolsa, não leva nada. Depois Jesus chega para os discípulos e diz assim: quando eu mandei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Não. Agora vocês vão com dinheiro, vocês vão com roupa, vocês vão até com espada agora. O que Deus está falando? Não importa se você está com dinheiro ou sem dinheiro, com roupa ou sem roupa, com capa ou sem capa. A obra é de Jesus e é feita pelo poder do Evangelho. A gente só precisa se levantar e ir. A gente só precisa obedecer o chamado do Senhor. E Ele não está dizendo que o caminho é fácil. O que Ele está dizendo é que Ele estará conosco e que Ele é o Senhor da missão. Versículo 2 de Lucas capítulo 9. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus dá duas ordens para eles: curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Nem toda cura ou milagre anuncia o reino de Deus. Lembra que a gente viu lá em Mateus capítulo 7? Olha, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. Mas aqueles que disseram que curaram e profetizaram em nome de Jesus, nunca anunciaram as boas novas de Jesus. E essas duas coisas caminham juntas. A gente dá sinais do reino de Deus, mas a gente anuncia o reino de Deus. Os sinais talvez sejam curas, sejam manifestações poderosas, mas isso só é verdadeiro e autêntico se seguir, se na esteira disso tiver o anúncio do reino de Deus. Uma vez eu fui com a Neide orar para uma pessoa, e quando a gente estava no caminho indo para a casa dela, ela mandou mensagem e falou assim: pastor, a gente não pode te receber, eu não posso te receber, porque eu estou com uma enxaqueca terrível. Não dá para eu receber, porque eu estou muito doente, eu estou com uma enxaqueca terrível. E a gente já estava chegando na casa dela. E aí a gente falou: poxa, a gente já estava chegando, mas tudo bem. Ela falou assim: já que vocês estão perto, chega aqui, pelo menos a gente faz uma oração. E a gente entrou na casa, e a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou naquela casa, a gente orou. E aí foi engraçado, porque acabou a oração, ela disse assim, ela ficou assustada, falou assim: pastor, você não vai acreditar. Você orou e eu não tenho mais dor de cabeça. Na hora que você estava orando, a minha dor de cabeça foi curada. Só deu tempo de eu ter uns 2 segundos de orgulho, que o Espírito Santo já veio. Porque todo dia praticamente eu tenho dor de cabeça. E sabe o que eu faço? Tomo um analgésico e passa. E aquela mulher que a dor de cabeça dela passou enquanto nós orávamos, provavelmente em algum outro dia ela terá novamente uma crise de enxaqueca. Você acredita nisso? Mas sabe o que serviu? Serviu para proclamar o reino de Deus. Porque nós dissemos para aquela mulher: olha, não é a dor de cabeça que Jesus quer curar. Existe um problema maior. Porque para a dor de cabeça a gente toma remédio, a gente descansa, a gente se hidrata. Mas tem algo que a gente não consegue curar.
Existe algo que a gente não consegue dar conta, e é por isso que Jesus veio. Jesus veio curar aquilo que a gente não pode curar. Jesus veio restaurar aquilo que a gente não pode restaurar. Só Ele pode fazer isso. Então percebe? A gente não pode ficar no sinal. A gente precisa anunciar o reino de Deus. Uma vez Jesus estava indo para a festa, e ele muda a rota e chega no tanque de Betesda, onde tinha um paralítico. 38 anos, paralisado, aguardando o movimento das águas e alguém para lançar ele na água. Jesus chega para aquele homem e diz: você quer ser curado? O que você quer que eu faça? Ele diz: olha, não tem ninguém que me lance nas águas. Jesus diz: olha, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Jesus sai daquele lugar e vai para a festa, porque Jesus estava indo para uma festa. E a Bíblia diz que quando Jesus entra na festa, quem é que estava dançando lá? Quem que estava dançando? Eu vivo no mundo de Bob, eu vejo ele rebolando até o chão, alegre, foi curado de uma paralisia, pulando, oxe, feliz da vida. Jesus chega para ele e diz: muito bem. Sabe o que eu imagino que ele estava fazendo uma dança bem espalhafatosa? Porque Jesus chega para ele e diz assim: eu tô vendo que você está curado, hein? Tô vendo que você está bom. E aí Jesus faz um alerta para ele que provavelmente aquela alegria daquele homem foi embora na mesma hora. Porque Jesus chega para aquele homem e diz: tô vendo que você está curado, mas cuidado para não te acontecer coisa pior. Eu imagino a alegria daquele homem indo embora. Como assim? 38 anos que eu estou paralisado na cama. O que pode me acontecer de pior? Jesus diz: vai, abandona a sua vida de pecado. Quando perguntaram para aquele paralítico: quem é que te curou? Sabe qual foi a resposta dele? Não faço ideia. Eu não sei. Foi um homem assim que me curou. Quando Jesus diz para ele: vai, abandona a sua vida de pecado, começa a viver uma vida nova, a Bíblia diz que ele sai dali e ele começa a dizer: agora eu sei, foi aquele homem que me curou. Ele entendeu que o milagre é transitório, que o milagre é passageiro, que milagre não é destino, milagre é sinal do reino de Deus. O Senhor não te curou para você permanecer preso no seu milagre. O Senhor te curou para que o seu milagre seja uma forma de você proclamar o reino de Deus. Ele te curou para você proclamar o reino de Deus. Quando, em João, no capítulo 11, no verso 4, Jesus recebe a notícia que seu amigo Lázaro estava doente. A resposta de Jesus para quem trouxe a informação é: essa doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Alguns versículos se passam quando chega lá no 46, que Jesus está diante da sepultura de Lázaro. Maria chega diante de Jesus e diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz assim: se você crer, verás a glória de Deus. Jesus chega diante da sepultura e diz: tirem a pedra. E todo mundo falando: mas Senhor, já está fedendo. Faz 4 dias que ele está sepultado ali. E eles removem a pedra. E a oração de Jesus é: Pai, eu estou orando aqui só para todo mundo saber. Porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu estou orando aqui só para que o Senhor seja glorificado. Faça a tua vontade. E aí ele diz: Lázaro, vem para fora. Aquilo que ele havia acabado de falar para Maria se completou. Se tu crê, Marias, você vai ver a glória de Deus. E a glória de Deus está saindo da sepultura, vivo, caminhando. E Jesus faz uma oração pública, justamente para dar sinais e para proclamar o reino de Deus. Então o milagre não é destino. O milagre é sinal. Até porque Lázaro, infelizmente, morreu de novo. Eu acharia uma injustiça Jesus me ressuscitar. Porque a Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus. Então, se o cara é amigo de Jesus, morreu, foi para onde? Forró para sempre, tá no céu. Aí o que Jesus faz? Ressuscita, para ele morrer de novo mais para frente. Não vale a pena. Mas Lázaro foi um sinal do reino de Deus, para proclamar o reino de Deus.
Mas entenda, o Senhor não te chamou para os sinais, para a boa vida. O Senhor te chamou para dizer para você que que o milagre é apenas um sinal transitório, para proclamar o reino de Deus. Amém? Versículo 7, Lucas capítulo 9 e verso 7. Esse versículo nós não lemos na nossa leitura inicial. Lucas capítulo 9 e verso 7. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas, que tinham voltado à vida. Eu decapitei João, diz Herodes. Então quem é esse homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Qual é o resultado do anúncio dos discípulos de Jesus? Qual foi o resultado? Qual foi a consequência dos discípulos de Jesus terem saído, curado pessoas e anunciado o reino de Deus? O resultado foi que Jesus se tornou conhecido. Essas histórias chegaram até Herodes. Um pregador, um pastor, não vai mudar em Bugaçu sozinho. O que muda a realidade à nossa volta são discípulos impactados pela verdade do Evangelho. O que muda a realidade de um lugar não é uma única pessoa. O que muda a realidade de um lugar são discípulos impactados pelo poder do Evangelho. E como disse Tertuliano, porque Herodes aqui é o mesmo que decapitou João Batista. Você se lembra que João Batista denunciou o pecado de Herodes? João Batista denunciou o pecado de Herodes. E mais para frente, ele perdeu a cabeça por conta disso. E Tertuliano, talvez um dos primeiros teólogos da história, vai dizer que o sangue dos cristãos é a semente da proclamação do Evangelho. Eu falava com o Miguel. Cadê o Miguelzinho? Miguel da Beth. Eu falava com ele antes do culto a respeito de um historiador romano que escreveu para Roma. E ele dizia ser contrário àquilo que Jesus falava. Mas ele disse uma coisa. Ele disse assim: deve ser verdade, só pode, que de fato esse homem ressuscitou. Porque todo líder revolucionário, quando morre de maneira violenta, o movimento acaba. Mas é exatamente quando o sangue de Jesus é derramado que o movimento ganha força. E os discípulos começam a proclamar o reino de Deus. E ele diz: só pode que realmente esse homem é quem ele diz ser. Percebe, meus irmãos? Nós somos discípulos de Jesus. E nós recebemos essa missão de Jesus, de fazer discípulos. Não frequentadores de igrejas, mas pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas que entenderam que, independente de como a nossa vida aqui está, o Senhor estará conosco, nos levando a conhecê-lo cada vez mais e mais. E mais do que isso, a torná-lo conhecido diante dos homens. Então, nas nossas orações, quando nós estivermos no nosso Getsemane, falando para o Senhor: Senhor, eu não quero. Senhor, se for possível, não me leva para esse lugar. Senhor, se for possível, eu não quero me gastar tanto. Eu não quero me doar tanto. Mas que a gente possa seguir o caminho de Jesus de fato e dizer: todavia, seja feita a tua vontade. Senhor, o mais importante mesmo é que a tua vontade seja feita.
E como nós estamos falando de discipulado, eu quero encerrar essa pregação, porque o pessoal da mídia ali já está, não é, acabando ali. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo alguns apelos para você. O primeiro é, como eu estou reagindo à voz de Jesus? Como eu estou reagindo à voz de Jesus? Lembra que nós falamos? Um discípulo de Jesus é aquele que reage de maneira diferente à voz de Jesus Cristo. Então, como é que nós estamos reagindo à voz de Jesus? O segundo apelo é para sermos intencionais. Vamos ser intencionais no nosso discipulado? Convide alguém para ler a Bíblia com você. A gente tem hoje a internet que facilita, que nos aproxima. O pessoal da EBD fez aqui uma análise de Atos capítulo 7, em dupla. Cada um na sua casa, mas conseguiram fazer. Então eu queria te desafiar a ser intencional. Convide alguém para ler a Bíblia com você. Vamos ler junto a Bíblia? Vamos chegar no entendimento do que Deus quer para a nossa vida, lendo a Bíblia juntos? Vamos estudar a palavra de Deus juntos? Olha só, na nossa igreja aqui nós temos os nossos pequenos grupos, que ainda não acontece presencial, mas a minha oração é para que um dia a gente tenha os nossos pequenos grupos presenciais aqui. Mas já acontece de maneira online. A gente tem o pequeno grupo dos homens, temos o pequeno grupo das mulheres, temos o pequeno grupo dos jovens, temos a leitura Epibeg, que nós nos reunimos para ler a Bíblia. Toda terça-feira nós nos reunimos para ler a Bíblia juntos. E acontece de maneira online, você pode fazer na tua casa, deitado na coberta, comendo comida, juntos ali com a gente, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, está tudo certo. O PG dos homens, toda quinta-feira, das mulheres, dos jovens, você pode se reunir para juntos estudar a palavra de Deus. Seja intencional para aprender e para ensinar a palavra de Deus. Leia um livro com alguém. Tem uma caixa aqui de papelão embaixo da minha cadeira aqui, ó, cheia de livros. Escolhe um, leva para sua casa. Comece a ler com alguém. Compartilhe. Escolha alguém para orar juntos. Qual foi a última vez que você mandou mensagem para alguém que não faz parte muito assim do seu círculo ali de relacionamento e perguntou para essa pessoa: meu irmão, posso orar por você? Qual o pedido de oração que você tem para que eu possa orar por você? Vamos orar junto? Escolher uma pessoa para você caminhar, para você se preocupar. Aquela pessoa não veio no culto hoje, eu estava orando por ela, por que será que ela não veio? Estreitar relacionamentos, orarmos juntos, orar uns pelos outros, isso é fazer discípulos. E por último, dizer para você que uma vida importa. Uma vida importa. Porque para Deus uma vida vale mais? Só quem está acordado, uma vale mais que o mundo? Tem uma ilustração que eu gosto muito, de um jovem que está na beira da praia e a maré baixou muito rápido e tinha milhares de peixes pequenos numa pequena poça afastado do mar. E aquele jovem pegava cada peixe e colocava na água, mas tinha muito peixe. Ele não daria conta de levar todos os peixes. E as pessoas passavam e falavam para ele, desencorajavam. Diziam para ele assim: tem muito peixe aí, para com isso, você nunca vai dar conta de levar todo esse peixe para o mar de volta. Você não vai dar conta. E aí um rapaz chegou para ele e disse assim: para de fazer isso, você está perdendo tempo, você não vai dar conta de levar todos esses peixes de volta para o mar. E ele disse: realmente, pode ser que eu não dê conta de levar todos para o mar. E ele com o peixinho na mão disse assim: mas esse aqui eu vou salvar. Esse aqui que está na minha mão, eu vou salvar. E é assim no reino de Deus. Talvez você não dê conta de muito, mas aquele que está na sua mão, você pode fazer algo por ele. Você pode fazer algo pela sua família. Você pode fazer algo pelos seus amigos. Você pode fazer algo por membros dessa igreja aqui, ou por pessoas que não conhecem o reino de Deus, que precisam ser discipulados, porque você conhece o reino de Deus. E o Senhor te enviou, assim como esses 12 aqui. Se você entende que você é um discípulo de Jesus, o Senhor te enviou
para anunciar o reino dele e para dar sinais do reino de Deus. Amém?